Decreto 2044 define a letra de câmbio e a nota promissória e regula as operações cambiais. O presidente da República dos Estados Unidos do Brasil faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanciono a seguinte resolução. Título 1 da letra de câmbio, capítulo 1 do saque. Artigo 1º. A letra de câmbio é uma ordem de pagamento e deve conter requisitos lançados por extenso, no contexto. Inciso 1. A denominação letra de câmbio ou a denominação equivalente na língua em que for emitida. Inciso 2. A soma de dinheiro a pagar é a espécie de moeda. Inciso 3. O nome da pessoa que deve pagá-la. Esta indicação pode ser inserida abaixo do contexto. Inciso 4. O nome da pessoa a quem deve ser paga. A letra pode ser ao portador e também pode ser emitida por ordem e conta de terceiro. O sacador pode designar-se como tomador. Inciso 5. A assinatura do próprio punho do sacador ou do mandatário especial. A assinatura deve ser firmada abaixo do contexto. Artigo 2º. Não será letra de câmbio ou escrito a que faltar qualquer dos requisitos acima enumerados. Artigo 3º. Esses requisitos são considerados lançados ao tempo da emissão da letra. A prova em contrário será admitida no caso de má-fé do portador. Artigo 4º. Presume-se mandato ao portador para inserir a data e o lugar do saque na letra que não os contiver. Artigo 5. Havendo diferença entre o valor lançado por algarismo e o que se achar por extenso no corpo da letra, este último será sempre considerado verdadeiro, e a diferença não prejudicará a letra, diversificando as indicações da soma de dinheiro no contexto. O título não será letra de câmbio. Artigo 6º. A letra pode ser passada. Inciso 1. À vista. 2. A dia certo. 3. A tempo certo da data. 4. A tempo certo da vista. Artigo 7º. A época do pagamento deve ser precisa, uma e única para a totalidade da soma cambial. Capítulo 2 do endosso. Artigo 8º. O endosso transmite a propriedade da letra de câmbio para a validade do endosso. É suficiente a simples assinatura do próprio punho do endossador ou do mandatário especial no verso da letra. O endossatário pode completar este endosso. Parágrafo 1º. A cláusula por procuração lançada no endosso indica o mandato com todos os poderes, salvo o caso de restrição que deve ser expressa no mesmo endosso. Parágrafo 2º. O endosso posterior ao vencimento da letra tem o efeito de cessão civil. Parágrafo 3º. É vedado o endosso parcial. Capítulo 3 do aceite. Artigo 9. A apresentação da letra ao aceite é facultativa, quando certa a data do vencimento. A letra a tempo certo da vista deve ser apresentada ao aceite do sacado, dentro do prazo nele marcado, na falta de designação, dentro de 6 meses contados da data da emissão do título, sob pena de perder o portador o direito regressivo contra o sacador. Endossadores e avalistas. Parágrafo único. O aceite da letra a tempo certo da vista deve ser datado, presumindo-se na falta de data o mandato ao portador para inseri-la. Artigo 10. Sendo 2 ou mais os sacados, o portador deve apresentar a letra ao. Artigo 11. Para a validade do aceite, é suficiente a simples assinatura do próprio punho do sacado,
ou do mandatário especial, no anverso da letra. Vale com aceite pura a declaração que não traduzir inequivocamente a recusa, limitação ou modificação. Parágrafo único. Para os efeitos cambiais, a limitação ou modificação do aceite equivale à recusa, ficando, porém, o aceitante cambialmente vinculado nos termos da limitação ou modificação. Artigo 12. O aceite, uma vez firmado, não pode ser cancelado nem retirado. Artigo 13. A falta ou recusa do aceite prova-se pelo protesto. Capítulo 4. Do aval. Artigo 14. O pagamento de uma letra de câmbio, independente do aceite e do endosso, pode ser garantido por aval. Para a validade do aval, é suficiente a simples assinatura do próprio punho do avalista ou do mandatário especial, no verso ou no anverso da letra. Artigo 15. O avalista é equiparado àquele cujo nome indicar, na falta de indicação, aquele abaixo de cuja assinatura lançar a sua, fora destes casos ao aceitaste e não estando aceita a letra ao sacador. Capítulo 5. Da multiplicação da letra de câmbio. Seção única das duplicatas. Artigo 16. O sacador, sob pena de responder por perdas e interesses, é obrigado a dar ao portador as vias de letra que este reclamar antes do vencimento, diferenciadas no contexto por números de ordem ou pela ressalva, das que se extraviaram, na falta de diferenciação ou da ressalva, que torne inequívoca a unicidade da obrigação. Cada exemplar valerá como letra distinta. Parágrafo 1º. O endossador e o avalista, sob pena de respondem por perdas e interesses, são obrigados a repetir na duplicata o endosso e o aval firmados no original. Parágrafo 2º. O sacado fica cambialmente obrigado, por cada um dos exemplares em que firmar o aceite. Parágrafo 3º. O endossador de 2 ou mais exemplares da mesma letra a pessoas diferentes e os sucessivos endossadores e avalistas ficam cambialmente obrigados. Parágrafo 4º. O detentor da letra expedida para o aceite é obrigado a entregá-la ao legítimo portador da duplicata, sob pena de responder por perdas e interesses. Capítulo 6. Do vencimento. Artigo 17. A letra à vista vence-se no ato da apresentação ao sacado. A letra a dia certo vence nesse dia. A letra a dias da data ou da vista vence-se no último dia do prazo. Não se conta para a primeira, o dia do saque, e para a segunda, o dia do aceite. A letra a semanas, meses ou anos da data ou da vista vence no dia da semana, mês ou ano do pagamento, correspondente ao dia do saque ou ao dia do aceite. Na falta do dia correspondente, vence no último dia do mês do pagamento. Artigo 18. Sacada a letra em país onde vigorar outro calendário, sem a declaração do adotado, verifica-se o termo do vencimento, contando-se do dia do calendário gregoriano, correspondente ao da emissão da letra pelo outro calendário. Artigo 19. A letra é considerada vencida quando protestada. Inciso 1. Pela falta ou recusa do aceite. Inciso 2. Pela falência do aceitante. O pagamento, nesses casos, continua diferido até ao dia do vencimento ordinário da letra, ocorrendo o aceite de outro sacado nomeado ou na falta a aquiescência do portador,
expressa no ato do protesto, ao aceite na letra pelo interveniente voluntário. Capítulo 7 do pagamento. Artigo 20. A letra deve ser apresentada ao sacado ou ao aceitante para o pagamento, no lugar designado e no dia do vencimento, ou sendo este dia feriado por lei no primeiro dia útil imediato, sob pena de perder o portador o direito de regresso contra o sacador, endossadores e avalistas. Parágrafo 1º. Será pagável à vista a letra que não indicar a época do vencimento. Será pagável no lugar mencionado ao pé do nome do sacado, a letra que não indicar o lugar do pagamento. É facultada a indicação alternativa de lugares de pagamento, tendo o portador direito de opção. A letra pode ser sacada sobre uma pessoa, para ser paga no domicílio de outra, indicada pelo sacador ou pelo aceitante. Parágrafo 2º. No caso de recusa ou falta de pagamento pelo aceitante, sendo dois ou mais os sacados, o portador deve apresentar a letra ao primeiro nomeado, se estiver domiciliado na mesma praça, assim sucessivamente, sem embargo da forma da indicação na letra dos nomes dos sacados. Parágrafo 3º. Sobrevindo caso fortuito ou força maior, a apresentação deve ser feita logo que cessar o impedimento. Artigo 21. A letra à vista deve ser apresentada ao pagamento dentro do prazo nela marcado, na falta desta designação, dentro de 12 meses, contados da data da emissão do título, sob pena de perder o portador o direito de regresso contra o sacador, endossadores e avalistas. Artigo 22. O portador não é obrigado a receber o pagamento antes do vencimento da letra. Aquele que paga uma letra antes do respectivo vencimento fica responsável pela validade desse pagamento. Parágrafo 1º. O portador é obrigado a receber o pagamento parcial ao tempo do vencimento. Parágrafo 2º. O portador é obrigado a entregar a letra com a quitação àquele que efetua o pagamento, no caso de pagamento parcial, em que, se não opera a tradição do título, além da quitação em separado, outra deve ser firmada na própria letra. Artigo 23. Presume-se validamente desonerado aquele que paga a letra no vencimento, sem oposição. Parágrafo único. A oposição ao pagamento é somente admissível no caso de extravio da letra, de falência ou incapacidade do portador para recebê-la. Artigo 24. O pagamento feito pelo aceitante ou pelos respectivos avalistas desonera da responsabilidade cambial todos os coobrigados. O pagamento feito pelo sacador, pelos endossadores ou respectivos avalistas desonera da responsabilidade cambial os coobrigados posteriores. Parágrafo único. O endossador ou o avalista que paga o endossatário ou ao avalista posterior pede riscar o próprio endosso ou aval e os dos endossadores ou avalistas posteriores. Artigo 25. A letra de câmbio deve ser paga na moeda indicada, designada moeda estrangeira, o pagamento, salvo determinação em contrário, expressa na letra, deve ser efetuado em moeda nacional, ao câmbio à vista do dia do vencimento e do lugar do pagamento, não havendo no lugar curso de câmbio pelo da praça mais próxima. Artigo 26. Se o pagamento de uma letra de câmbio não for exigido no vencimento, o aceitaste pode, depois de expirado o prazo para protesto por falta de pagamento, depositar o valor da mesma, por conta e risco do portador, independente de qualquer citação.
Artigo 27. A falta ou recusa total ou parcial de pagamento prova-se pelo protesto. Capítulo 8. Do protesto. Artigo 28. A letra que houver de ser protestada por falta de aceite ou de pagamento deve ser entregue ao oficial competente no primeiro dia útil que se seguir ao da recusa do aceite ou ao do vencimento, e o respectivo protesto, tirado dentro de 3 dias úteis. Parágrafo único. O protesto deve ser tirado do lugar indicado na letra para o aceite ou para o pagamento, sacada ou aceite a letra para ser paga em outro domicílio que não o do sacado. Naquele domicílio deve ser tirado o protesto. Artigo 29. O instrumento de protesto deve conter: inciso 1. A data. Inciso 2. A transcrição literal da letra e das declarações nela inseridas pela ordem respectiva. Inciso 3. A certidão da intimação ao sacado, ou ao aceitante, ou aos outros sacados nomeados na letra para aceitar ou pagar a resposta dada ou a declaração da falta da resposta. A intimação é dispensada no caso de o sacado ou aceitante firmar na letra a declaração da recusa do aceite ou do pagamento e na hipótese de protesto por causa de falência do aceitante. Inciso 4. A certidão de não haver sido encontrada ou de ser desconhecida a pessoa indicada para aceitar ou para pagar. Nesta hipótese, o oficial afixará a intimação nos lugares de estilo e, se possível, a publicará pela imprensa. Inciso 5. A indicação dos intervenientes voluntários e das firmas por eles honradas. Inciso 6. A aquiescência do portador ao aceite por honra. Inciso 7. A assinatura como sinal público do oficial do protesto. Parágrafo único. Este instrumento, depois de registrado no livro de protestos, deverá ser entregue ao detentor ou portador da letra ou aquele que houver efetuado o pagamento. Artigo 30. O portador é obrigado a dar aviso do protesto ao último endossador, dentro de 2 dias, contados da data do instrumento do protesto, e cada endossatário dentro de 2 dias, contados do recebimento do aviso, deve transmiti-lo ao seu endossador, sob pena de responder por perdas e interesses. Parágrafo único. O aviso pode ser dado em carta registrada. Para esse fim, a carta será levada aberta ao correio, onde, verificada a existência do aviso, se declarará o conteúdo da carta registrada no conhecimento e talão respectivo. Artigo 31. Recusada a entrega da letra por aquele que a recebeu para firmar o aceite ou para efetuar o pagamento, o protesto pode ser tirado por outro exemplar ou, na falta, pelas indicações do protestante. Parágrafo único. Pela prova do fato, pode ser decretada a prisão do detentor da letra, salvo depositando este a soma cambial e a importância das despesas feitas. Artigo 32. O portador que não tira em tempo útil e forma regular o instrumento do protesto da letra perde o direito de regresso contra o sacador, endossadores e avalistas. Artigo 33. O oficial que não lavra em tempo útil e forma regular o instrumento do protesto, além da pena em que incorrer, segundo o Código Penal, responde por perdas e interesses. Capítulo 9. O intervenho. Artigo 34.
No ato do protesto pela falta ou recusa do aceite, a letra pode ser aceita por terceiro, mediante aquiescência do detentor ou portador. A responsabilidade cambial deste interveniente é equiparada à do sacado que aceita. Artigo 35. No ato do protesto, excetuada apenas a hipótese do artigo anterior, qualquer pessoa tem o direito de intervir para efetuar o pagamento da letra, por honra de qualquer das firmas. Parágrafo 1º. O pagamento por honra da firma do aceitante ou dos respectivos avalistas desonera da responsabilidade cambial todos os coobrigados. O pagamento por honra da firma do sacador, do endossador ou dos respectivos avalistas desonera da responsabilidade cambial todos os coobrigados posteriores. Parágrafo 2º. Não indicada a firma, entende-se ter sido honrada a do sacador, quando aceita a letra, a do aceitante. Parágrafo 3º. Sendo múltiplas as intervenções, concorram ou não coobrigados, deve ser preferido o interveniente que desonera maior número de firmas. Múltiplas as intervenções pela mesma firma, deve ser preferido o interveniente coobrigado, na falta deste, o sacado, na falta de ambos, o detentor ou portador tem a opção: é vedada a intervenção ao aceitante ou ao respectivo avalista. Capítulo 10. Da anulação da letra. Artigo 36. Justificando a propriedade e o extravio ou a destruição total ou parcial da letra, descrita com clareza e precisão, o proprietário pode requerer ao juiz competente do lugar do pagamento, na hipótese de extravio, a intimação do sacado ou do aceitante e dos coobrigados para não pagarem a aludida letra, e a citação do detentor para apresentá-la em juízo, dentro do prazo de 3 meses, e nos casos de extravio e destruição, a citação dos coobrigados para, dentro do referido prazo, opor em contestação, firmada em defeito de forma do título ou na falta de requisito essencial ao exercício da ação cambial. Essas citações e intimações devem ser feitas pela imprensa, publicadas no Jornal Oficial do Estado e no Diário Oficial para o Distrito Federal e nos periódicos indicados pelo juiz, além de afixadas nos lugares do estilo e na bolsa da praça do pagamento. Parágrafo 1º. O prazo de 3 meses corre da data do vencimento, estando vencida a letra da data da publicação no Jornal Oficial. Parágrafo 2º. Durante o curso desse prazo, munido de certidão do requerimento e do despacho favorável do juiz, fica o proprietário autorizado a praticar todos os atos necessários à garantia do direito creditório, podendo, vencida a letra, reclamar do aceitante o depósito judicial da soma devida. Parágrafo 3º. Decorrido o prazo sem se apresentar o portador legitimado da letra ou sem a contestação do coobrigado, o juiz decretará a nulidade do título extraviado ou destruído e ordenará, em benefício do proprietário, o levantamento do depósito da soma, caso tenha sido feito. Parágrafo 4º. Por esta sentença, fica o proprietário habilitado para o exercício da ação executiva contra o aceitante e os outros coobrigados. Parágrafo 5º. Apresentada a letra pelo portador legitimado ou oferecida a contestação pelo coobrigado, o juiz julgará prejudicado o pedido de anulação da letra, deixando salvo à parte o recurso aos meios ordinários. Parágrafo 6. Da sentença proferida no processo cabe o recurso de agravo, com efeito suspensivo.
Parágrafo 7. Este processo não impede o recurso à duplicata e nem para os efeitos da responsabilidade civil do coobrigado. Dispensa o aviso imediato do extravio por cartas registradas, endereçadas ao sacado, ao aceitante e aos coobrigados, pela forma indicada no parágrafo único do artigo 30. Capítulo 11. Do ressaque. Artigo 37. O portador da letra protestada pode haver o embolso da soma devida, pelo ressaque de nova letra de câmbio, à vista sobre qualquer dos obrigados. O ressacado que paga pode, por seu turno, ressacar sobre qualquer dos coobrigados a ele anteriores. Parágrafo único. O ressaque deve ser acompanhado da letra protestada, do instrumento do protesto e da conta de retorno. Artigo 38. A conta de retorno deve indicar, inciso 1, a soma cambial e a dos juros legais, desde o dia do vencimento. Inciso 2. A soma das despesas legais, protesto, comissão, porte de cartas, selos e dos juros legais, desde o dia em que foram feitas. Inciso 3. O nome do ressacado. Inciso 4. O preço do câmbio certificado por corretor ou na falta por dois comerciantes. Parágrafo 1º. O recâmbio é regulado pelo curso do câmbio da praça do pagamento sobre a praça do domicílio ou da residência do ressacado, o recâmbio devido ao endossador ou ao avalista que ressaca é regulado pelo curso do câmbio da praça do ressaque sobre a praça da residência ou do domicílio do ressacado. Não havendo curso de câmbio na praça do ressaque, o recâmbio é regulado pelo curso do câmbio da praça mais próxima. Parágrafo 2º. É facultado o acúmulo de recâmbios nos sucessivos ressaques. Capítulo 12. Dos direitos e das obrigações cambiais. Seção 1. Dos direitos. Artigo 39. O possuidor é considerado legítimo proprietário da letra ao portador e da letra endossada em branco. O último endossatário é considerado legítimo proprietário da letra endossada em preto, se o primeiro endosso estiver assinado pelo tomador e cada um dos outros pelo endossatário do endosso imediatamente anterior. Seguindo-se ao endosso em branco, outro endosso, presume-se haver o endossador deste adquirido por aquele a propriedade da letra. Parágrafo 1º. No caso de pluralidade de tomadores ou de endossatários, conjuntos ou distintos, o tomador ou o endossatário possuidor da letra é considerado para os efeitos cambiais o credor único da obrigação. Parágrafo 2º. O possuidor, legitimado de acordo com este artigo, somente no caso de má-fé na aquisição, pode ser obrigado a abrir mão da letra de câmbio. Artigo 40. Quem paga não está obrigado a verificar a autenticidade dos endossos. Parágrafo único. O interveniente voluntário que paga fica subrogado em todos os direitos daquele cuja firma foi por ele honrada. Artigo 41. O detentor, embora sem título algum, está autorizado a praticar as diligências necessárias à garantia do crédito, a reclamar o aceite, a tirar os protestos, a exigir ao tempo do vencimento o depósito da soma cambial. Seção 2 das obrigações. Artigo 42. Pode obrigar-se por letra de câmbio quem tenha capacidade civil ou comercial. Parágrafo único. Tendo a capacidade pela lei brasileira, o estrangeiro fica obrigado pela declaração que firmar, sem embargo da sua incapacidade pela lei do Estado
a que pertencer. Artigo 43. As obrigações cambiais são autônomas e independentes umas das outras. O significado da declaração cambial fica por ela vinculado e solidariamente responsável pelo aceite e pelo pagamento da letra, sem embargo da falsidade, da falsificação ou da nulidade de qualquer outra assinatura. Artigo 44. Para os efeitos cambiais, são consideradas não escritas. Inciso 1. A cláusula de juros. Inciso 2. A cláusula proibitiva do endosso ou do protesto, a excludente da responsabilidade pelas despesas e qualquer outra, dispensando a observância dos termos ou das formalidades prescritas por esta lei. Inciso 3. A cláusula proibitiva da apresentação da letra ao aceite do sacado. Inciso 4. A cláusula excludente ou restritiva da responsabilidade e qualquer outra beneficiando o devedor ou o credor, além dos limites fixados por esta lei. Parágrafo 1º. Para os efeitos cambiais, o endosso ou aval cancelado é considerado não escrito. Parágrafo 2º. Não é letra de câmbio o título em que o emitente exclui ou restringe a sua responsabilidade cambial. Artigo 45. Pelo aceite, o sacado fica cambialmente obrigado para com o sacador e respectivos avalistas. Parágrafo 1º. A letra endossada ao aceitante pode ser por este reendossada antes do vencimento. Parágrafo 2º. Pelo reendosso da letra endossada ao sacador, ao endossado ou ao avalista, continuam cambialmente obrigados ou codevedores intermediários. Artigo 46. Aquele que assina a declaração cambial como mandatário ou representante legal de outrem, sem estar devidamente autorizado, fica por ela pessoalmente obrigado. Artigo 47. A substância, os efeitos, a forma extrínseca e os meios de prova da obrigação cambial são regulados pela lei do lugar onde a obrigação for firmada. Artigo 48. Sem embargo da desoneração da responsabilidade cambial, o sacador ou o aceitante fica obrigado a restituir ao portador, com os juros legais, a soma com a qual se locupletou à custa deste. A ação do portador, para este fim, é a ordinária. Capítulo 13. Do anão cambial. Artigo 49. A ação cambial é a executiva. Por ela, tem também o credor o direito de reclamar a importância que receberia pelo ressaque. Artigo 50. A ação cambial pode ser proposta contra um, alguns ou todos os coobrigados, sem estar o credor adstrito à observância da ordem dos endossos. Artigo 51. Na ação cambial, somente é admissível defesa fundada no direito pessoal do réu contra o autor, em defeito de forma do título e na falta de requisito necessário ao exercício da ação. Capítulo 14. Da prescrição da ação cambial. Artigo 52. A ação cambial contra o sacador, aceitante e respectivos avalistas prescreve em 5 anos. A ação cambial contra o endossador, o respectivo avalista, prescreve em 12 meses. Artigo 53. O prazo da prescrição é contado do dia em que a ação pode ser proposta para o endossador ou respectivo avalista que paga, do dia desse pagamento. Título 2 da nota promissória, capítulo 1 da emissão. Artigo 54. A nota promissória é uma promessa de pagamento,
e deve conter estes requisitos essenciais, lançados por extenso no contexto. Inciso 1. A denominação de nota promissória ou termo correspondente na língua em que for emitida. Inciso 2. A soma de dinheiro a pagar. Inciso 3. O nome da pessoa a quem deve ser paga. Inciso 4. A assinatura do próprio punho da emitente ou do mandatário especial. Parágrafo 1º. Presume-se ter o portador o mandato para inserir a data e lugar da emissão da nota promissória, que não contiver estes requisitos. Parágrafo 2º. Será pagável à vista a nota promissória que não indicar a época do vencimento. Será pagável no domicílio do emitente a nota promissória que não indicar o lugar do pagamento. É facultada a indicação alternativa de lugar de pagamento, tendo o portador direito de opção. Parágrafo 3º. Diversificando as indicações da soma do dinheiro, será considerada verdadeira a que se achar lançada por extenso no contexto. Diversificando no contexto as indicações da soma de dinheiro, o título não será nota promissória. Parágrafo 4º. Não será nota promissória o escrito ao qual faltar qualquer dos requisitos acima enumerados. Os requisitos essenciais são considerados lançados ao tempo da emissão da nota promissória. No caso de má-fé do portador, será admitida prova em contrário. Artigo 55. A nota promissória pode ser passada. Inciso 1. À vista. Inciso 2. A dia certo. Inciso 3. A tempo certo da data. Parágrafo único. A época do pagamento deve ser precisa e única para toda a soma devida. Capítulo 2. Disposições gerais. Artigo 56. São aplicáveis à nota promissória, com as modificações necessárias, todos os dispositivos do título 1 desta lei, exceto os que se referem ao aceite e às duplicatas. Para o efeito da aplicação de tais dispositivos, o emitente da nota promissória é equiparado ao aceitante da letra de câmbio. Artigo 57. Ficam revogados todos os artigos do título 16 do Código Comercial e mais disposições em contrário.